6h34. Sabe que eu estava escrevendo a abertura dessa entrevista e eu fiquei pensando como se fosse uma narração de uma série distópica. O ano é 2026. Ninguém mais come arroz, feijão, bife e salada. Come-se carboidrato, proteína e gordura. E pílulas. E pílulas. E coisas em pó. O que está acontecendo e por que é que isso está acontecendo? Para tentar responder a essas perguntas, a gente trouxe aqui a maior embaixadora que eu conheço da comida de verdade, cozinheira, apresentadora, Rita Lobo. Bem-vinda, que saudade. Yeah, que saudade, Tati! Nós duas estamos cabeludas. Você viu? Eu não tô, boa tarde. Fernando, eu não ia falar nada, mas já que você comentou... Tudo bem, Rita? Bem-vinda. Querido, tudo bom? Tudo bem, eu vi que você estava aí chamando os seus seguidores, eu posso te ajudar. Acabei de postar. Porque a gente está com a transmissão no canal da CBN no YouTube, e tem também o WhatsApp da CBN, que é o 11 99911 9981. Os ouvintes podem participar por esses canais para conversar com a gente nesta tarde. Muito bem. Maravilha. Postei, o nosso querido produtor me mandou o WhatsApp e eu também postei para os seguidores. Maravilha. Conosco. Tati, mas é bem isso mesmo, né? A alimentação, na verdade, ela virou um grande comércio, né? Então, tem um querendo vender uma coisa, outro querendo vender outra, e os alimentos ultraprocessados, a gente já fala o que são, né? Que, na verdade, é essa indústria que moldou o sistema alimentar e a forma como as pessoas pensam sobre alimentação. Ele não está preocupado com a sua saúde, ele está preocupado em vender mais produtos. Então, quanto mais as pessoas consumirem, melhor, mais lucro, né? E o curioso é que, recentemente, as pessoas mudaram, inclusive, o jeito de falar sobre comida, né? Isso. Antes a gente falava sobre carne, sobre arroz, feijão, e hoje em dia, como você bem disse, é proteína, é carbo. E com isso, olha que interessante, Tati, quando você se refere a carne, qualquer tipo de carne, seja ela vermelha, branca, pescados, ou mesmo ovos, quando você se refere a esses alimentos pelo macronutriente, que é a proteína, meio que você abre uma porta para a entrada dos ultraprocessados, porque se o que você busca é proteína, tanto faz se você está comendo carne ou um ultraprocessado que oferece proteína, um iogurte proteico, que tem um monte de emulsificante, adoçante, aromatizante, corante, mas tanto faz, porque o que você está buscando é a proteína. Sim. Tanto faz se você está comendo o alimento integral, por exemplo, arroz com feijão, juntos formam uma... né, o feijão, eu já contei isso aqui, inclusive, o feijão tem 19 dos 20 aminoácidos que formam uma proteína. O aminoácido que falta para ele virar uma proteína, quem tem é o arroz. Então, quando você come arroz com feijão juntos, você tem uma fonte de proteína vegetal maravilhosa com todos os nutrientes do alimento de verdade. Quando você come um ultraprocessado que tem proteína adicionada, na verdade, uma característica do ultraprocessado é que a matriz do alimento foi corrompida, então ele não tem mais os nutrientes. E esse é um dos motivos pelos quais eles não saciam. Ultraprocessado, uma característica dele, não um defeito de fabricação, e sim uma característica, é que eles viciam e não saciam. Uau, uau. Você esteve recentemente, Rita, num evento médico em Londres, foi no final de 2025, discutindo questões alimentares e o impacto desses ultraprocessados na nossa saúde. E vocês falaram muito sobre nutricionismo. O que é nutricionismo? Nutricionismo, ele é um reducionismo nutricional. É quando você passa a olhar para a alimentação só pelos nutrientes e não por todo o resto. Porque
A alimentação vai muito além dos nutrientes. A alimentação, a comida de verdade, ela tem a ver com a nossa história, com a nossa origem, com onde a gente está. No Brasil, é melhor seguir a dieta brasileira do que a mediterrânea, por exemplo. E aí é justamente isso que a gente está falando. Quando você começa a comer tal coisa, porque vai te oferecer esse benefício. A outra coisa quer dizer, você corrompe também uma coisa que é muito importante do ponto de vista da nutrição, que é o conceito de refeição. O que é o conceito de refeição? É você ter rotina, você tem contexto, você tem hora para comer. Isso é excelente, excelente para a saúde. Você ter hora para comer, você comer, por exemplo, a gente fala que o PF, né, o prato feito de arroz, de arroz com feijão, legumes, verduras, carnes, ele é como se fosse um template é uma fórmula de alimentação balanceada, porque ele na refeição ele tem todos os grupos alimentares, ele organiza todos os grupos alimentares numa proporção que a gente deve comer. Então, o nutricionismo ele rompe com esse conceito de nutrição, em que a gente come de maneira organizada e de maneira saborosa e de maneira para alimentar para além do corpo, né? Alimentar também as relações. O nutricionismo, ele corrompe isso, e aí, mais uma vez, o que você precisa é comer tanto de proteína com tanto de carbo, e aí isso significa que a população tem que ser PhD em nutrição para conseguir se alimentar. Imagina se sua avó precisava de alguém dizendo para ela que ela tinha que comer? Pois é. E aí, bom, o que você está dizendo é que chamar os alimentos pelo nome do macronutriente abre a porta para a gente consumir um monte de ultraprocessado. Porque não faz diferença, então, nesse raciocínio, se a gente está comendo um bife ou está comendo um shake com um negócio feito de pó. E aí eu te pergunto, qual é o problema disso? Porque barrinhas de proteína ou proteína em pó são, inclusive, bastante receitados por nutricionistas. Ai, mas você quer me colocar numa saia justa, Eu tô minha aqui para te querida? fazer Vamos lá! perguntas. E eu tô aqui para te responder. Então vamos. O problema é o seguinte, então vamos falar de dados? Bora. Acabou de sair o Vigitel, né, que analisa os dados brasileiros, porque, aliás, vamos falar primeiro de dados mundiais, globais, depois a gente chega no Brasil. Em setembro foi lançado o relatório de nutrição infantil do Unicef, e pela primeira vez na história da humanidade, tem mais crianças obesas no mundo, com obesidade, do que com desnutrição. Mais crianças com obesidade do que desnutridas. Isso é uma coisa assim muito relevante. Quando você olha, vou dar mais dados para você, tá? Você olha para os Estados Unidos, país em que os percentuais de obesidade ultrapassam metade, né, da população, você tem 70% do abastecimento, 70% do abastecimento de alimentar é de ultraprocessados. Uau! Quer dizer, a pessoa nem consegue, é muito difícil a pessoa conseguir comer comida de verdade nos Estados Unidos, né? Quando você olha para os dados no Brasil, a gente vê que 60% da população está com sobrepeso, das quais 25% da população está com obesidade. E daí, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? E daí que essa epidemia de obesidade, que é um problema de saúde pública global, é atrelada diretamente ao aumento do consumo de ultraprocessados. E ainda que eles sejam fantasiados de saudáveis, iogurte proteico é ultraprocessado do mesmo jeito, e o corpo não entende como alimento. E a gente precisa urgentemente voltar a entender comida como ela é. Comida é comida, ultraprocessado é ultraprocessado, remédio é remédio, né? Então, tá tudo meio confuso, né? Tá tudo meio misturado, né? muito misturado, muito confuso.
em função desse sistema alimentar porque quando as pessoas falam assim, mas quem tem tempo? É, É é real. justo, é real. Quem tem tempo? A gente pode pensar assim, se não houvesse a opção do ultraprocessado, a sociedade estaria organizada de uma outra forma, Hum, É é, verdade. certo? acho Sim. que sim. Ela tá, pensa, se você não tem a opção do ultraprocessado, não existe. Você tem que fazer. Você tem que preparar A sua comida sociedade estaria assim, você teria mais delivery de comida de natural. verdade, você teria talvez os condomínios, em vez de ter cozinha gourmet, teria uma cozinha que todo mundo pudesse, um dia um faz o arroz, outro dia o outro faz Comunitária, que o isso, funciona todo comunitário, dia, exatamente. coletiva. Estou falando assim, que se você tira o ultraprocessado da equação, muda o jeito de pensar. Sim. Mas isso não vai acontecer, porque os ultraprocessados estão aí dominando, com bilhões investidos em marketing todos os anos, o nosso entendimento sobre comida e também com um lobby poderoso Sim. que refrigerante paga menos imposto do que água, né? Então, assim, são muitas coisas que têm que mudar. Mas a questão do tempo, eu acho que ela esbarra em duas coisas. Uma, e isso tem a ver com a sua pergunta original, e qual é o problema de comer barrinha e etc e tal, uma questão é o entendimento sobre alimentação saudável. Quando você entende a importância da comida de verdade, quando você aprende o que são ultraprocessados, o que eles fazem com a gente, mesmo que eles estejam fantasiados de produtos saudáveis, né, com embalagem verde, escrito orgânico, zero, fit, quando você entende a importância, você acaba achando tempo para preparar a comida de verdade. A outra coisa é que a gente precisa reorganizar esse jeito que a sociedade sempre olhou para a alimentação como uma obrigação das mulheres. A alimentação das famílias não pode ainda continuar recaindo sobre as mulheres. Sem divisão. Olha, mas isso é uma coisa que eu estou dizendo, Tati, que isso é uma coisa que eu sei com certeza absoluta. Uhum. Sem divisão de tarefas numa família, é praticamente impossível de garantir uma alimentação adequada, Uhum. baseada em comida de Você verdade. sabe que aqui Quase impossível. a gente tem uma exceção que confirma essa regra, né? Porque quem cozinha na casa do Fernando é ele. Não, mas eu gosto de fazer, tem essa questão. Então, Gosto mas isso de faz parte, eu fazer, de imagino, da servir. divisão de tarefas Olho da no, sua casa. olho no panelinha toda vez, tô direto, sou seguidor já há muito tempo. Fernando, eu Sim. também! Então, olha só, essa semana teve um artigo de Ricardo Mota, do Pacto contra a Fome, na Folha. Ele fala o seguinte, que o prato do brasileiro está mais cheio e menos nutritivo. Ele cita o fato de termos saído do mapa da fome, foi super importante, e aí diz que a inflação perdeu o fôlego em 2025 e os alimentos que exerciam muita pressão sobre esse índice, aí melhorou um pouco. Por exemplo, agora o cenário é outro. Os itens centrais da dieta brasileira ficaram um pouquinho mais baratos. Por exemplo, cereais, leguminosas, oleaginosas recuaram 23%. Feijão preto, hortaliças, verduras também tiveram redução. Quer Um dizer, tá pouco mais menor. barato comer comida de verdade, é E isso? desde 1980, ele cita a participação dos alimentos ultraprocessados na dieta do brasileiro aumentou de 10 para 23% no número de calorias ingeridas. E também fala de obesidade e tal. Como é que você vê isso? Por que isso está acontecendo? Está mais barato, mas a gente não coloca no nosso prato? Tem a ver com tempo? Olha, eu acho que isso é um dado bastante recente, né, do tá mais barato. Porque historicamente, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos ou da Inglaterra, sempre foi muito mais barato basear a alimentação em comida de verdade do que ultraprocessados. Mas, até em função dessa questão de impostos, né, de todos os benefícios fiscais que as indústrias de ultraprocessados têm, eles foram ficando cada vez mais baratos, mas não é só isso. Olha, eu vou te contar uma historinha, que é o seguinte: há muitos Hum, anos,
o professor Carlos Monteiro, que é o Não, nós criador da somos classificação. fãs e acabou de ganhar um prêmio super importante de cientista E mundial. estava nesse evento de que a Rita do NUPES. participou no Estava fim nesse do ano em evento, Londres. Ele é nesse ótimo. evento. Vi tudo. Pois é. Aliás, esse evento, na verdade, é o seguinte. Olha, eu vou contar duas histórias, Vai. então. Vou primeiro contar a de Londres e depois a de Brasília. A Tá de bom. Londres é a seguinte. Em 2014, foi lançado no Brasil um documento importante chamado Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele é importante porque ele tem as diretrizes ali de como a saúde no Brasil vai olhar para a alimentação, e isso impacta em políticas públicas, isso impacta. Não é necessariamente um guia que vai falar como você, Fernando, deve se alimentar, mas quer dizer, por exemplo, que isso impactou, por exemplo, na cesta básica, que mudou e excluiu os ultraprocessados e incluiu 10 grupos de alimentos baseados no Guia Alimentar para a População Brasileira. Muito bem. Esse documento foi o primeiro no mundo a dizer: evite os ultraprocessados. Até então, o termo ultraprocessado nunca tinha sido usado num documento oficial. Ultraprocessado, ele é um dos grupos da classificação de alimentos por grau de processamento que vai olhar para os alimentos não por quanto tem de caloria, ou pelos nutrientes, ou pelos macronutrientes. Ele olha exclusivamente para quantas vezes aquele alimento foi processado até chegar no seu prato. Vai dizer se ele é minimamente processado, que é o que a gente deve comer. Vai dizer se ele é um ingrediente culinário processado, ou seja, se é sal, açúcar, gordura, que faz parte da alimentação, porque a gente precisa para cozinhar em casa com moderação. Se ele é um processado, que são alimentos que fazem parte da alimentação humana há muito tempo, que são as conservas, as geleias, os queijos, são alimentos processados. E tem os ultraprocessados, que são esses alimentos que, além de excesso de sal, açúcar e gordura, têm aditivos químicos e passam por processos de fabricação que destroem a matriz do alimento, tá? Isso é ultraprocessado. Essa classificação, a partir dessa classificação, o que as evidências científicas, no decorrer de 10 anos, mostraram para a comunidade científica? Que o consumo de ultraprocessados está diretamente ligado ao aumento de doenças graves, e não só a obesidade, como se pensava, mas alguns tipos de câncer, doenças coronárias, inclusive doenças que você nem imagina, como depressão. E o que é mais assim fascinante para mim, né, em função do meu trabalho, é que isso que mudou os rumos da nutrição, isso que mudou o campo da nutrição no mundo, foi criado por um cientista brasileiro. E o grupo dele, que é o NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, eu fui convidada para ir para o evento da Lancet, que é a revista científica da área da medicina mais importante do mundo, é uma revista britânica. Eu era a única não cientista ali naquele grupo, então pode imaginar o orgulho da mamãe. E para falar justamente sobre ultraprocessado, porque essa Lancet é uma edição especial que falou somente de ultraprocessados. Então, o trabalho deste sujeito, professor Carlos Monteiro, é assim: durante 10 anos, centenas de cientistas usaram esse trabalho para ver se realmente fazia sentido a tese de que ultraprocessados estão diretamente ligados às doenças graves modernas, e as evidências comprovaram que sim. Então, a Lancet, o que ela fez? Primeiro, ela pegou 100 estudos, estudou essas evidências e, olha, de fato, as evidências são essas, ultraprocessado é isso, eles estão tirando a comida de verdade da mesa, estão dificultando as escolhas das pessoas, estão mudando o sistema alimentar e está cada vez mais difícil de você ter uma alimentação saudável, porque você não consegue nem mais entender o que é uma alimentação saudável. Exato. Fala. Né? Então, isso é um ponto. Então,
assim, para mim, ter vivenciado assim, eu fiquei admirada de ver o professor Carlos Monteiro lá sendo reverenciado por cientistas do mundo inteiro. Isso é um Orgulho. ponto. O segundo ponto que eu ia contar é que há muitos anos, ele e eu fomos fazer uma palestra para uma equipe do SUS, falando da importância da comida de verdade, o que são ultraprocessados e tal. Isso foi na OPAS, em Brasília. E aí a gente fez lá a apresentação, felizes e contentes, e no fim, uma pessoa do SUS falou assim: escuta, mas me explica como é que eu vou fazer para falar para a pessoa que eu estou indo visitar na casa dela, que está super orgulhosa, que finalmente ela consegue comprar lasanha pronta, que finalmente ela consegue colocar refrigerante na mesa para os filhos, que ela tem que voltar a fazer arroz com feijão, que arroz com feijão é bom e que aquela lasanha, que aquele refrigerante não são bons. Então, assim, a força do marketing é de uma potência que realmente as pessoas, quando você fala no começo que está uma loucura, sim, está uma loucura, porque você tem uma potência de bilhões de dólares sendo investidos todos os anos, falando para você que o bom é bater meta de proteína, para você comprar iogurte proteico, que é você comer, ora é você comer low carb, ora é você comer light. Agora você tem que colocar refrigerante na mesa, porque é um símbolo de alegria. De status, de qualquer coisa assim. Eu quero trazer muitas coisas aqui e pedir para que você, se possível, ligue os pontos. Bom, a gente já falou da falta de tempo, e essa falta de tempo ela voltou a ser sinônimo de sucesso, né? A gente está vivendo de novo a cultura da hiperprodutividade, da performance, que traz consigo a falta de tempo mesmo. As pessoas estão performando até dormindo, né? Aproveitando todo e qualquer momento para desempenhar alguma coisa. Recentemente eu vi um vídeo do ator e humorista Paulo Vieira falando um pouco sobre isso também, sobre o léxico, sobre a nomenclatura, sobre o nome que a gente dá para as coisas. E ele fala que chamar batata de carbo esvazia o alimento de sentido, da história dele, que impacta a nossa relação cultural com a comida. Então Totalmente. A gente Ele tem está tempos correto. de Ele está performance correto. total. Chamar comida pelo nome do micronutriente. A extrema magreza de volta sendo exaltada como um valor de beleza. A popularização de canetas emagrecedoras, dependendo da sua classe social, vendidas aí a granel. Saúde como mercadoria, como você já disse. Performance em tudo na vida, inclusive disfarçada de hábitos de saúde. Essas coisas todas conversam. O que é que isso diz ao nosso respeito nesses tempos? Uma pergunta profunda para você, Rita Lobo. É capitalismo que chama? É capitalismo, ok. Recebemos hoje aqui a cozinheira Rita Lobo. É capitalismo que chama. É Melhor capitalismo resposta. que chama. Sabe que eu estava ouvindo um podcast de um sujeito que me indicaram, falaram, ouve fulano para você ver, coisa e tal. E eu juro, Tati, eu tive um ataque de riso, porque ele estava no meio explicando uma coisa de neurociência, como é que o cérebro funciona, e isso e aquilo. E ele falava assim, então, você precisa sentir tédio 10 minutos por dia. Eu falei, gente, a gente precisa de alguém para contar para a gente que a gente precisa sentir Você tédio precisa 10 parar um minutos pouco. por dia. Assim, chegamos No ápice. no fundo do pote de sorvete ultraprocessado. Que, aliás, tem isso, né? Olha que engraçado. Eu estava falando hoje isso com os meus seguidores. E quando você faz o seu prato lá, seu franguinho, a batata, uma saladinha de repolho, você fala, eu vou comer só um pouquinho, que eu preciso melhorar a minha alimentação. E daí, o que é comida, você come pouquinho. Aí você vê o pote de iogurte, de sorvete, como você não consegue parar de comer, porque é ultraprocessado, é feito para viciar, e não é uma questão de força de vontade, é uma questão biológica, fisiológica, que você não vai... Ele é feito para viciar, você não vai conseguir parar de comer. Daí nessa hora você come tudo. E ao contrário, a gente tem que comer comida. Pessoas ativas precisam de comida.
Senão a gente vive morrendo de fome. Está todo mundo morrendo de fome, assim, no sentido de querer comer cada vez menos, menos, menos. Está todo mundo com fome, a gente tem que comer. Come comida e não come ultraprocessado. Rita, eu queria te ouvir sobre a força, o tamanho do lobby das empresas. Eu fico imaginando o quanto isso já foi, quanto o Carlos Monteiro, que nós falamos aqui, já foi alvo de pressão, de lobby dessas empresas para falar assim: olha, fala sobre isso, mostra É. isso, dá um migué aqui. Isso acontece? Dá um migué é muito bom. O lobby funciona assim. Dificilmente essas indústrias chegarão no professor Carlos Monteiro com Sim. uma coisa assim, porque né? Ele é o professor É Carlos outro Monteiro. patamar, tá? Tem outra É outro prateleira, patamar. tá? Mas tem muitos institutos, né, fundações que são das indústrias de ultraprocessados que financiam pesquisas. Uhum. Muitos. Então, é assim que funciona. Então, é uma ciência financiada que vai dizer, pera lá, esse negócio de ultraprocessado não é bem assim, que é a mesma estratégia da época do cigarro, quando começou lá na década de 70, 80, olha, o cigarro não faz bem. Será? Vamos ver, será que é o cigarro mesmo? É o estilo de vida das pessoas, o problema é o açúcar. O problema né, assim, vai mudando de. Então, existe esse tipo de lobby, Tem uma coisa muito interessante da Lancet, que o terceiro artigo fala especificamente sobre isso, como os governos têm que ser blindados do lobby da indústria de ultraprocessados para que as políticas públicas possam ser implementadas. Porque não é que, não sabemos como fazer. Quer um exemplo maravilhoso? Ah, PNAE, Programa de Alimentação Escolar no Nacional de Brasil. Alimentação Escolar, deve ser. Isso, Perfeito. exatamente. O PNAE, primeiro que tem um percentual, que agora eu não lembro quanto, mas eu diria que é mais de 60%, que as verbas têm que ser destinadas à agricultura familiar. Então, isso já garante que vai ter comida na alimentação. Até o ano passado, o problema da alimentação escolar é o seguinte: o almoço no Brasil é muito bom, porque é arroz, feijão, legumes, verduras, carnes ou ovo, e essa é a base. E aí, quando você vai ver, tem as nutris maravilhosas das prefeituras que fazem cardápios que você queria fazer em casa, assim, nas escolas, e você vai e tem franguinho, saladinha, arroz, feijão, né? Hoje em dia é um Gostoso. negócio, não, um Gostoso, negócio saboroso, delícia. mega sério. E as cozinheiras, né, é tudo feito na própria escola, é diferente de outros lugares do mundo, que isso é terceirizado. Uhum. E aí o objetivo é baratear. Quando Uhum. não é terceirizado, dá para fazer uma comida melhor. E no Brasil não é terceirizado. A alimentação é feita na escola, nas cozinhas das escolas, com as cozinheiras. E tem as nutris que supervisionam os cardápios, que são das prefeituras. Mas, enfim, a mudança de 25 para 26 é que 15% pode ser destinado à compra de ultraprocessado. Isso é o quê? É o biscoito, é o suquinho, enfim, essas coisas que no lanchinho é difícil de você substituir. conseguir tirar. Uhum. Porém, esse ano já passou de 15% para 10%. E Tá. tem lugares, como no Ceará, como na cidade do Rio de Janeiro e como em Niterói, que a venda de ultraprocessados é proibida para escolas. Então, quer dizer, o Brasil tem muitas iniciativas. Não é que não tem nenhuma iniciativa. Não, tem muitas iniciativas. Mas, de acordo com a Lancet, os governos têm que ser blindados desse lobby da indústria de ultraprocessados. Porque imagina o que significa isso, as escolas não poderem comprar ultraprocessados. Quanto Sim. isso é impactante para a indústria, né? Perfeito.
Assunto sem fim, né? A gente Nossa. poderia ficar aqui até o Ponto Final CBN conversando com a Rita Lobo, cozinheira, apresentadora, embaixadora, inveterada da comida de verdade, tentando nos explicar que o que é que está acontecendo, que ninguém mais come bife, todo mundo come proteína. Um Prote. beijo, Rita. Obrigada por sempre estar aqui disponível, falando tão bem sobre algo que você conhece tanto e é tão importante para a nossa vida. Obrigada. Obrigada, Tati. Beijo, Fernando. Um beijo, Ouvintes, obrigado. beijos. Ó, dei Valeu. beijinho com som pro rádio, ó. Mua, mua, mua. Tchau. Mua. Tchau.